Para tudo para assistir o vídeo de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está assistindo, mas seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Caio, eu sou editor da página Lembranças dos Parques. Se você não conhece a página ou não segue a gente ainda, por favor, @Lembranças dos Parques. Estamos no Facebook e também no Insta, com conteúdo nostálgico sobre o mundo dos parques de diversões. Nesse período de pandemia, comigo ficando mais tempo em casa, resolvi fazer alguns vídeos compartilhando um pouquinho algumas curiosidades do mundo da diversão. Dê uma olhadinha, por favor, no meu canal. Lá tem vídeo que fala do terreno do Play Center, tem vídeo que fala da minha loja virtual, tem vídeo que fala de como eu comecei na Indiana Mystery com 16 anos, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouquinho como foi que eu comecei a minha relação com o Play Center. Quando que eu comecei a ir lá bastante, quando que eu comecei a me envolver com o parque, quando eu fiz o meu blog, coisas do tipo. Eu faço esses vídeos para compartilhar um pouquinho da minha história e de tudo de bom que aconteceu naquela época. E também motivar você que curte parque de diversões, gosta desse tema, tem amor por este assunto. Então eu não sei quando eu volto a trabalhar por conta da pandemia, mas assim que eu voltar a trabalhar eu não vou conseguir mais fazer vídeo. Então fica aqui o registro, espero que vocês gostem desses conteúdos que eu estou fazendo, e depois da pandemia o conteúdo continua na página Lembranças dos Parques. Eu comecei a frequentar o Play Center assim, bastante a partir do ano de 2004. Naquela época eu devia ter cerca de 12 anos de idade. Então o Play Center foi um passeio muito marcante que eu fiz com a minha família quando eu tinha cerca de 5 anos. Depois eu voltei quando eu tinha cerca de 7, 8 anos. E depois eu fiquei muito tempo sem visitar o parque. Por conta de problemas financeiros, minha família passou por uma situação bem difícil. E aí a minha mãe não tinha condição de me levar para passear no Play Center. Então na minha cabeça ficava as recordações boas que eu tive quando eu tinha lá 5 aninhos, quando eu tinha, sei lá, 8 aninhos, as fotos da minha família reunida, a recordação do passeio na Montanha Encantada. Então eu fiquei com o Play Center assim na minha recordação de uma forma muito positiva. Para poder compensar a ausência do Play Center, minha mãe me levava muito no Parque do Gugu. O Parque do Gugu fica também na Zona Sul, não fica tão longe de casa. Minha mãe conseguia me levar bastante no Parque do Gugu até. Era um parque que eu também gostava muito de visitar. Os adesivos mais legais que você já viu. São 21 modelos exclusivos. Acesse já o nosso site. É muito barato, é pra você dizer uau. Mas, um belo dia eu tava em casa, final de semana, e passou na TV o comercial do Aimeia. Naquela época eu devia ter 11 anos de idade. E passou o comercial do Aimeia. E eu ficava lá, mãe, me leva, mãe, eu quero ir, não sei o que e tal, enfim. Então eu fiquei alimentando aquela vontade de visitar o Play Center. E aí no ano de 2004, estou lá em casa, em um dia normal, quarta-feira de cinzas, o telefone de casa toca e a minha prima Amanda me chama para ir no Play Center com ela e com os amigos dela. Aquele típico passeio que a prima paga, né? E falou pra minha mãe que me pagava o passaporte, me pagava o lanche e a condução. Minha mãe aceitou, deixou eu ir, e eu fui. Nós pegamos um dia de chuva, mas foi um dia muito bom, me marcou muito. Eu tava com cerca de 12 anos, eu já entendia bastante coisa, já conseguia curtir um pouco mais o parque, e foi um dia muito legal. Eu fui na Looping Star, andei na Boomerang, andei no Cataclisma, que eram coisas muito radicais que eu nunca tinha ido, na verdade, né? O máximo que eu tinha ido era na montanha-russa do Parque do Gugu, que não é radical, é uma montanha-russa familiar que hoje está operando lá no Parque da Mônica. Então foi uma visita muito legal. E aí nós saímos do Play Center e eu dormi na casa da minha tia. E lá, naquela época, tinha computador com internet. E o Orkut estava fazendo o maior sucesso na época, né? E aí foi feita uma conta no Orkut com meu nome. Minha prima falou, Caio, quer fazer a sua conta? Eu quero fazer minha conta. E aí a gente fez um Orkut com meu nome. Eu tinha lá meu login e senha.
E aí eu fui lá ver as comunidades, né? Falei, o que é comunidade? Aí minha prima falou assim, Caio, é alguma coisa que você gosta, né? Chocolate. Entra na comunidade de chocolate. Aí, como eu tinha ido no Play Center no dia anterior, eu botei lá Play Center e conheci a comunidade do Play Center. Quando eu comecei a olhar a comunidade, eu vi que o pessoal falava de coisas muito interessantes. Como funcionava a montanha-russa, se era verdade que o Michael Jackson tinha ido lá, se acontecesse um incidente, como que funcionava, o que já tinha passado lá no parque, Noites do Terror. E eu comecei a ler aquilo, eu achei aquilo muito interessante. E aí eu comecei a interagir com o pessoal da comunidade. Na época eu era bem novinho, mas eu já tinha minha conta no Orkut, já comecei a interagir ali com o pessoal. Até que nesse mesmo ano a minha escola fez um passeio pro Play Center. E aí eu fui nesse passeio. E aí eu voltei do passeio com um monte de coisa pra contar, né? Ó, pessoal, eu vi que tava cercado ali um cantinho, estavam fazendo uma reforma, não sei o quê, e eu colocava isso no Orkut. Na época era bem novinho, nem sabia escrever direito, mas enfim, eu colocava isso lá. E aí o pessoal começava a ler, comentava, enfim, era bem legal. E aí no final desse ano, o Play Center lançou o Play VIP. A melhor coisa que o Play Center poderia fazer. Era um cartão que você fazia dentro do parque, e esse cartão garantia o seu acesso por alguns meses sem pagar nada, como se fosse um anual, mas o Play VIP não tinha custo nenhum. Combinei com a minha mãe, e como eu já ia para a escola de ônibus, uma série de coisas, minha mãe me levava até a Sé, me deixava dentro do metrô, e eu ia sozinho até a Barra Funda, e chegando na Barra Funda, eu embarcava no ônibus do Play Center. Então eu pude fazer o meu Play VIP, minha mãe combinou dessa forma comigo, e ela falava, olha Caio, pode ir pro parque, eu te busco na Sé, não sai de lá tarde, sai no máximo 5h30, de dia ainda, enfim. E aí eu fui no Play Center sozinho uma vez, fui no Play Center sozinho uma segunda vez, e na terceira vez eu resolvi conhecer o Denis Pessoa, a qual eu conheço até hoje, meu super amigo. E aí ele também participava da comunidade do Orkut e eu conheci ele lá no Play Center. Então imagina dois tímidos se conhecendo, né? Tipo, oi, oi. Tá só hoje, né? Tá só hoje. Vamos no Splash? Vamos no Splash. Foi mais ou menos assim. Mas foi bem legal. E aí depois de eu conhecer o Denis, eu fui conhecendo outras pessoas. E aí cada vez a nossa turminha ficava um pouco maior. Então nessa mesma época eu conheci o Danilo, que é meu amigo até os dias de hoje. Eu conheci o Dizão, que é meu amigo até os dias de hoje. Conheci o Ricardo, que depois trabalhou comigo lá no Play Center, que é meu amigo até os dias de hoje. Enfim, eu fiz ali amigos que tô levando pra vida, né? Mesmo depois do Play Center ter fechado. E isso é um legado muito bacana e eu devo muito ao Play Center nessa parte também. Eu fiz amigos que tô levando pra vida. E aí eu fui conhecendo o pessoal da comunidade, a gente meio que combinou de ir pro Play Center basicamente uma vez a cada semana, a gente ia geralmente no sábado ou no domingo. Teve uma época que a gente começou a ir todo final de semana, e aí cada vez que a gente ia, a gente conhecia mais uma pessoa, a gente conhecia mais alguém do parque, e a gente se divertia, era muito legal você estar no Play Center toda semana. Por conta do cartãozinho que a gente não pagava nada. Você mesmo, você já conhece a minha loja virtual? Ainda não? Então conheça hoje mesmo. Lá você encontra uma caneca assim, ó. Olha que bacana essa caneca, pessoal. E se você gosta de terror, aqui é a mais indicada para você. Olha que caneca linda com o tema Portal do Inferno. Além das canecas, você também encontra adesivos exclusivos, ó, como esse aqui, como esse, ou ainda esse. Então não perca tempo, acesse www.lembrançasdosparques.com.br. Era muito comum a gente de sexta-feira no MSN, no Orkut, amanhã vamos pro Play, não sei o que horas? 10 horas na Barra Funda. E a gente se encontrava na Barra Funda, pegava o ônibus do parque e ia pro Play Center. Nessa época, às vezes eu levava pro Play Center R$10. R$5 pro Castelo dos Horrores, que a gente gostava bastante de ir, eu e o Denis. Depois o Denis e o Gustavo.
E inclusive um abraço a todos vocês, um abraço Gustavo, um abraço Denis, vou deixar o arroba deles aqui em cima. A gente levava R$10, R$5 pro castelo, R$5 pro dog da Barra Funda. Quando dava, a gente levava 20, aí gastava lá no parque, comia um lanchinho e tal, enfim. Era uma fase muito legal. E cada vez que a gente ia, a gente tirava foto, a gente comentava no Orkut, atualizava lá as informações, e isso começou a chamar a atenção do Play Center. O Play Center começou a enxergar isso e falar, opa, esse pessoal aí tá bem informado, esse pessoal aí tá fazendo um certo engajamento na internet. Muito antes desse assunto virar moda, virar tema das discussões. Hoje em dia se fazem campanhas para poder engajar as pessoas. E em um belo dia estou eu no meu curso de informática, tô lá no curso. Quando eu acesso o meu e-mail, eu vejo um e-mail do Play Center. O que o Play Center quer comigo, né? E aí, quando eu fui ler o e-mail, era um convite. O Play Center estava me convidando para um café da manhã. Eu vou deixar esse e-mail aqui agora para vocês darem uma olhada. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Só um complemento que cabe colocar aqui nesse ponto. Nessa época, o Play Center estava reformulando o departamento de marketing e estava investindo alguns milhões nesse setor, que estava com a incumbência de renovar a imagem do parque e desenvolver uma nova campanha. Tanto é que nessa época foi lançada a campanha Play Center Uau, que colocou o Play Center na cidade de São Paulo inteira. E por conta desse novo posicionamento, a agência de publicidade do parque deu a ideia de se aproximar da gente, que éramos conhecidos na época como orkuteiros, a turminha que movimentava as comunidades do Play Center no Orkut. Então, por esse motivo que o Play Center também interagiu com a gente. Pensa na minha felicidade quando recebi esse e-mail do Play Center. Conversei com os meus amigos e eles também tinham recebido esse e-mail. Basicamente, as pessoas que mais estavam interagindo ali na comunidade do Orkut haviam recebido essa comunicação do Play Center. E aí começou aquele assunto, quem recebeu, quem vai confirmar e tal, enfim. E surgiu a informação de que somente maiores de idade poderão participar desse café da manhã. Como na época eu tinha 14 anos, fiquei bem chateado. Respondi dizendo, olha, valeu por terem me chamado, mas eu só tenho 14 anos e infelizmente não vou poder ir. E aí eu me recordo desse dia como se fosse hoje. Era um sábado nublado, eu tava lá no curso também, e eu imaginei o pessoal lá no Play Center tomando café da manhã. E eu assim, poxa. Fiquei muito ansioso pro pessoal sair lá do parque e ficar online na internet e me contar o que tinha rolado. E à noite eu fiquei sabendo o que aconteceu. Então o Play Center chamou essa turma para poder conhecer e também conversar a respeito de sugestões e ideias para as noites do terror que logo iam começar. E aí o pessoal contou que eles foram lá para uma sala na administração do Play Center, tiveram lá todo um café da manhã, depois andaram pelo parque e foi uma experiência muito legal. Então eu fiquei um pouquinho chateado por não ter podido participar. O Denis, meu amigo, também ficou chateado. Mas a nossa chateação ela durou muito pouco tempo. O Play Center respondeu o e-mail da nossa negativa do convite, perguntando o nosso endereço. Os adesivos mais legais que você já viu. São 21 modelos exclusivos. Acesse já o nosso site. É muito barato, é pra você dizer uau!